Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quinta-feira. Estou aqui direto da zona mista, né, da Fonte Nova, para comentar um pouco sobre o jogo com vocês. Bom, jogo esse de mais uma arbitragem complicada, né? Mais uma arbitragem que se caracteriza para muitos tendenciosa, ruim e mais uma vez contra o Vasco, né? Mais uma vez contra o Vasco. Então, são coisas que acontecem aqui em jogos do Vasco principalmente, que está difícil, né, da gente entender. E a gente precisa buscar alguns pontos para compreender, mais uma vez, o Vasco não conseguir pontuar muito por conta da arbitragem. Eu acreditava muito que o Vasco poderia sair daqui com um empate minimamente, poderia até mesmo vencer o jogo. O Vasco estava bem no momento da expulsão, mas dentro de mais um erro de arbitragem contra o Vasco, tá? É um erro contra o Vasco. Não existe erros a favor do Vasco, sempre contra. O Vasco sai derrotado para a boa equipe do Bahia aqui na Fonte Nova por 2-1. Placar mínimo, tá? Poderia ter saído com um empate se conseguisse segurar ali até o final, né? O Bahia, no final do jogo, conseguiu fazer o segundo gol. Mas enfim, vamos lá. Como que caracterizou para mim a equipe do técnico Rafael Paiva? Duas linhas de quatro bem armadas ali, né? Com dois atacantes fazendo ali talvez um contra-ataque e o centroavante, o Verratti, fazendo ali esse ponto fixo, né? O ponto final, a jogada sendo finalizada sempre por ele. Mas eu queria destacar aqui essa sensibilidade do Rafael Paiva em encontrar dentro da equipe algumas alternativas que Álvaro Pacheco anteriormente, ou até mesmo o técnico Ramon Dias, não encontravam. O João Vitor não pode ser reserva de jeito nenhum dessa equipe, um zagueiro com muita qualidade, com muita vitalidade, um zagueiro que tem uma forma de jogar ativa, né? Diferente do Léo. O João Vitor, ele ataca a bola, ele ataca o jogador, ele ataca na marcação. O Léo já cerca um pouco mais e recua, então gera uma agressividade para esse setor defensivo e também algumas jogadas, né, durante o jogo. O João Vitor vai à frente e com velocidade e força. Então o Rafael Paiva reencontra esse jogador que estava esquecido pelo técnico Álvaro Pacheco e retorna também com um bom futebol do atleta. O outro, Paulo Henrique, que era utilizado também pelo Álvaro, mas não como válvula de escape em contra-ataques. A minha pergunta para o técnico Rafael Paiva foi exatamente a questão do Puma, quando ele entra no segundo tempo. Por que o Paulo Henrique não poderia ser esse homem, né, mais ofensivo para fazer jogadas em velocidade indo com a bola no fundo? Agora, a gente sabe que temos um desafio complicado, apesar de ser em casa, um desafio complicado pela frente contra o Botafogo em São Januário. A torcida deve comparecer porque já acredita nesse trabalho, né, do técnico Rafael Paiva e, claro, a gente observa uma evolução. E quando eu falo do Paulo Henrique, a gente vê que a jogada do gol do Vasco, né, do empate, é pelo jogador Paulo Henrique, que puxa ali um contra-ataque, né, que chega ali na cara do gol, não finaliza tão bem como um centroavante, mas a partir desse contra-ataque, dessa bola enfiada ali para o Paulo Henrique, sai o gol do Vasco de empate, né, com assistência ali do Lucas Piton. E olha, presta atenção que eu vou falar para vocês. A situação envolvendo o Rafael Paiva pode ser definitiva. A minha pergunta para o treinador aqui na coletiva de imprensa foi: Rafael, apesar da gente saber que você é um treinador que está sendo utilizado de forma provisória como interino, qual é a sua intenção? O que você quer para a sua carreira? Permanecer como treinador do Vasco para o restante da temporada? E o que passa dentro aí das suas vontades? O Rafael foi simples, categórico na sua resposta. Ele falou o seguinte: sim, é uma grande oportunidade na minha vida, na minha carreira, e eu estou aqui à disposição e quero, sim, ser efetivado, né, de forma permanente, ser o treinador do Vasco para o restante da temporada. Claro que a gente tem aí um mercado agitado dentro desse setor, que é um setor muito importante, precisa ser muito bem estudado. O presidente Pedrinho vem fazendo também esse trabalho de diretor executivo, já que a gente não tem ainda esse cargo, mas é necessário a gente entender que outras opções podem ser também interessantes. Mas o técnico Rafael Paiva está sim à disposição
de ser aí o treinador permanente, né, durante a temporada. A gente vê uma evolução absurda desse time na mão do Rafael. Isso aí é claro, a gente precisa destacar. A equipe melhora muito com o Rafael, porque ele entende melhor como se joga, ele entende melhor as válvulas de escape, ele entende melhor o sistema defensivo, as duas linhas de 4. Então, parece que o Vasco tem essa evolução psicológica também a partir do momento que o Rafael conhece o grupo, diferente do que acontecia com o técnico Álvaro Pacheco, completamente perdido, completamente desligado, né, do grupo, a situação envolvendo algumas alterações feitas dentro de algumas escolhas que talvez sejam questionáveis, né? Eu volto a falar aqui, eu falei anteriormente no vídeo, a situação envolvendo o João Vitor retornando para a equipe agora, eu não sei, e passava na cabeça do Álvaro retirá-lo do jogador dentro de campo, né? Também a tomada de decisão de colocar o Verratti como capitão e tirar a abraçadeira do Léo foi muito benéfica para essa equipe. O Léo é muito passivo dentro de campo, não tem características de um grande capitão. Então o Verratti, ele, apesar da língua, a dificuldade de comunicação, ele aparenta ser mais capitão, mais ativo do que o Léo. Hoje eu senti falta de algumas pontualidades, né? Algumas coisas que podem ser feitas dentro de campo, como reclamação com o árbitro da expulsão, o lance que o Paulo Henrique ia puxar um contra-ataque, que ele recebe a falta e o árbitro sem critério não dá o cartão para o jogador do Bahia. Então tem coisas que ainda o elenco precisa evoluir psicologicamente para a gente conseguir puxar, né, a responsabilidade para quem realmente são os responsáveis, principalmente a arbitragem do jogo. A arbitragem é essa, que após a falta do David, o árbitro faz dentro de campo um movimento, né, da alavanca, o árbitro simula dentro de campo antes de dar um amarelo, e isso é um absurdo. Se ele simulou que foi agressão, a expulsão tem que ser direta. Essa simulação aqui, ela mostra que existiu uma agressão. O árbitro conclui dentro de campo, olha, teve a agressão. O árbitro faz esse movimento com o braço. Então, se ele concluiu que teve essa agressão, que teve esse movimento, tem que ser expulso direto. A partir do momento que o árbitro dá o cartão amarelo, ele inviabiliza o VAR. Então a movimentação que ele faz dentro de campo é de expulsão direto. Opa, alavanca, aconteceu a alavanca, beleza, expulsa direto. Mas se expulsa direto, o VAR seria chamado. O VAR, opa, olha só, não é lance para expulsão. Aí ele não expulsaria. Então, todo esse tempero faz muita diferença dentro de campo. A arbitragem novamente, e diga-se de passagem, tá? A arbitragem de São Paulo, mais um árbitro da Federação Paulista de Futebol. Olha para a tabela quem está brigando contra o rebaixamento ali. Corinthians, então, de olho, alguém tem que perceber essas coisas que são muito peculiares, né? A arbitragem de São Paulo errando contra o Vasco, Corinthians brigando para não cair, o árbitro faz o movimento de alavanca, dá amarelo, eu nunca vi isso na minha vida, uma cotovelada, né, como o árbitro concluiu ser um amarelo, desculpa, se concluiu que foi cotovelada, expulsão direta, o VAR vem, não aconteceu nada, nem pegou, ele anula a expulsão, o Vasco não perderia um jogador em campo. Mais uma vez, uma arbitragem tendenciosa, uma arbitragem complicada, e a gente precisa enfatizar isso o quanto antes. Só o Vasco vem sendo prejudicado aí inúmeras vezes, né, de forma seguida, é um absurdo, e a gente obviamente vai estar mostrando para vocês, expondo para vocês toda essa situação de arbitragem que, senão daqui a pouco o Vasco vai ser rebaixado de novo por conta de erros de arbitragem. Então a gente precisa brigar por isso, a gente vai precisar mostrar para o torcedor com clareza o que vem acontecendo e, óbvio, essa briga nossa, minha e sua, a gente vai estar, claro, fazendo toda essa movimentação. Rapaziada, daqui a pouco eu volto com mais notícias. Se puder deixar o like para dar aquela moral, vai lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Agradecer mais uma cobertura que vocês nos acompanham e a gente volta com mais informações. Beijão, agora contra o Botafogo São Januário. Vamos nos juntar para sair vitoriosos em casa. Valeu!